Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer, para quem me conhece, me chamo Vinícius, sou analista especialista do sistema de ponto, tá? Pessoal, hoje vamos falar do tema do nosso lapidando aí, um pouco da parte de configurações, preferências de nosso sistema, tá? Vamos falar um pouco de como que ele oferece para a gente poder personalizar ali o nosso sistema, ativar algumas outras funções. Vou mostrar toda a parte de preferências aqui focada, né, para que você possa melhorar, né, às vezes a utilização, a usabilidade de alguns aspectos, de algumas funções diretamente aí do nosso sistema de ponto, tá certo? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, tá? Então vamos lá, vamos dar início aí ao nosso processo, né, falar um pouquinho da parte de preferências e configuração do sistema, tá? Então já estou aqui, já vou acessar o meu painel do sistema. Opa, deixa eu só acessar aqui o painel de nossa plataforma. E do lado esquerdo, na verdade, desculpa, temos aí a parte de configurações, né? Então já temos lapidando, falando aí um pouco da parte de espelho de ponto, gerenciamento, né? Falamos um pouco mais desse processo, tá? Então hoje o nosso foco é comentar mais focado aqui a parte de preferências, né? E também falar um pouco da parte de usuários, né? Que tem a ver, né? Na verdade está interligado diretamente com preferências, tá? Então, para quem não conhece, preferências é onde você consegue ativar funções no sistema para que o usuário consiga enxergar às vezes alguma informação melhor, né? Pode ativar recursos aqui de forma coletiva, tá? Então preferências ele fornece aqui para vocês, o sistema dá preferência nesse painel quando não tem um campo ali às vezes no cadastro funcionário ativado. Então a gente vai falar o que ele oferece e quais opções temos aqui nessa abinha preferências, tá? Começando por ela aqui, a primeira funçãozinha importante vocês tomarem muita atenção e cuidado, tá, para utilizar essa primeira regra, tá? Essa primeiro campinho aqui, que ele fala sobre replicar configuração para os usuários, né? Ao marcar essa opção, todas as configurações aqui feitas serão replicadas para todos os usuários. Então, qualquer alteração que eu fizer com essa opção marcada, ele vai alterar automaticamente para todos os acessos que tiver cadastrados aqui em minha plataforma. Ou seja, cada um tem uma forma de visualizar, às vezes, preferências, tem tratativas diferentes, porque eu posso ter múltiplas empresas dentro do meu sistema. Então, às vezes, cada representante, cada usuário, ele está tendo uma configuração específica para cada empresa. Então, às vezes, tem uma convenção específica de uma empresa, outra tem outra convenção. Então, cada usuário vai enxergar aqui a tratativa do banco, a tratativa dos aplicativos de formas diferentes, né? Então, o preferências aqui, ele dá essa liberdade de poder utilizar múltiplos usuários e múltiplas empresas, só que cada um respeitando as suas regras. Se o usuário master, que é o administrador, habilitar essa função e salvar para todos os usuários um padrão de preferências, ele vai aplicar essa mesma, salvar essa mesma configuração para todos os usuários da conta. Então toma muito cuidado, porque a configuração que eu fizer no administrador ou qualquer usuário que tenha essa permissão de aplicar essas regras, né, pode afetar a visualização da data inicial do banco, pode alterar ali o ciclo do banco, os fechamentos. Então isso tudo vai afetar o cálculo ali e acabar bagunçando todo um trabalho, né, de meses aí de utilização da plataforma. Tá bom? Então tomar muito cuidado, só aplicado em último caso, né? Se você quiser padronizar as regras para todos os usuários e sem mexer aí às vezes no passado, né? Tomar muito cuidado nessa alteração, tá bom? Então é importante comentar sobre essa regra aqui e obviamente que depois nos usuários eu vou mostrar para vocês, eu consigo liberar esse acesso para quem tem essa possibilidade de poder marcar essa opção, porque nos acessos você pode restringir quem pode ativar esse recurso e quem não pode fazer isso daqui. Tá? Aí quem não precisa mexer em preferências vai deixar um padrão, é só deixar essa opçãozinha desmarcada, tá? Depois eu mostro aí na parte de usuários. Então na primeira abinha aqui da parte de preferências, ele me traz sobre as regras de banco de horas. Essa aba aqui abordamos com mais detalhes ela diretamente no nosso lapidando sobre banco de horas. Falamos sobre cada campinho que está aqui. Tá? Mas, como a gente está falando de preferências, ele também está dentro dessa aba, né? Então, essa parte de banco de horas é onde você vai configurar a data inicial do banco de horas, o ciclo em meses, se caso fizer o fechamento dos ciclos, qual que é o percentual que ele vai jogar para a hora extra, caso ele tiver um banco positivo,
Se ele terminar o ciclo de banco, né, o fechamento do banco, com um saldo negativo, para qual campo o sistema vai jogar para descontar os saldos negativos, né? Então aqui você consegue definir essas regras para que no parâmetro de banco de horas ele tenha aí a sua preferência aqui no sistema, tá? Lembrando que essas regrinhas aqui do banco de horas, exatamente na parte de preferências, ela é aplicada para todos da conta, sem precisar ficar configurando isso por funcionário, a não ser que a regra, a convenção, né, que estiver ali do acordo individual dos colaboradores, ele peça uma data diferente para cada funcionário, né? Então você pode ir lá dentro do perfil do funcionário e definir essas mesmas regrinhas aqui da data inicial e duração dentro do cadastro, que ele não dá mais prioridade para preferências, e sim para sempre o perfil do funcionário, tá? Isso a gente comenta na nossa aula ali, falando um pouco sobre o banco de horas, né? Que isso tem tudo a ver com a regra de banco e é preciso comentar sobre ela, mas ele fica aqui localizado dentro de preferências, tá bom? Aí tem o exibir o saldo inicial, né? Editar data final do saldo do banco de horas. Então isso aqui antes de visualizar o espelho de ponto, que é o relatório que visualizamos aí final para fazer os fechamentos das horas, né? E fechar o banco de horas sem gerar atraso, falta ou extras. Ou seja, quando ele tiver no final do ciclo de 6 meses, ele simplesmente vai zerar o banco. Não vai contabilizar em falta, nem em atraso, nem nada. E aí a pessoa decide como vai tratar aquele fechamento, né? Perfeito. Próxima aba temos aí a parte de preferências de cadastros, né? Então ele foca mais a parte cadastral do sistema num todo, né? Desde a parte de funcionários até cadastrar os horários ali, enfim. Então, ele tem aqui algumas opçõezinhas que podemos já deixar habilitada para utilizar, né, esses recursos, tá? A primeira delas fala que a configuração de ocultar funcionários demitidos nas pesquisas encontra-se no canto superior direito, tá? Que é na engrenagemzinha aqui, ó. Antes ela ficava exatamente aqui, tá? Há um tempo atrás aí alteramos para ela que fique no campo da engrenagem, né? Para facilitar aí a sua visualização, né? Então eu posso marcar, desmarcar aqui o tempo que eu precisar. Em qualquer tela ele vai aparecer essa engrenagemzinha. Não fica mais localizado aqui na aba cadastros preferências, tá? Para quem ainda não está acostumado com o sistema um pouco antigo, né? Essa atualização já faz um tempinho que aconteceu, mas é bom comentar sobre ela. E que ele já me traz sobre essa mensagem, né? Primeira opçãozinha é listar automaticamente o resultado das páginas de cadastro. O que seria isso? Quando abrimos algum relatório, ou às vezes aí, por exemplo, parte de comunicação ali, ajuste de horas, essa parte de filtrar tarefas aqui, ela é exibida automaticamente, tá? Se eu deixo aquela opçãozinha desmarcada, qualquer filtro que eu precisaria utilizar, ele vai ficar recolhido. Não vai exibir automaticamente, né? Quando eu faço uma busca, por exemplo, um resultado de qualquer campo do sistema, ele não me traz automaticamente essa aba expandida, né? Então aquela configuraçãozinha ali de preferências, ela vai facilitar para que ele expande, né, essas informações de forma automática, né? Então isso aí tanto para a parte de cadastros, de funcionários, de horários, enfim, tudo que tem a parte de visualização desses resultados da página, ou seja, dessa busca, ele traz automaticamente, tá? De ocultar configurações do horário neutro, tá? Essa opção do horário neutro aqui, ele está lá dentro do cadastro das jornadas de trabalho, né? Então, como quando adicionamos ou criamos horários, não só no horário fixo, mas também na escala de revezamento, que é no modo avançado, no modo escala de revezamento lá no horário detalhado, né? Ele também tem a opção do neutro, né? E o neutro ele serviria aqui para deixar habilitado em um determinado dia, para deixar aquele dia não obrigatório. Ou seja, se eu definir uma carga horária aqui, ele não é obrigado a cumprir, se caso ele não bater o ponto, tá? Só vai ser obrigado a cumprir aquela jornada toda se ele tiver o primeiro registro da jornada, né? Então o neutro ele deixa esse dia para criar às vezes um revezamento, né? Uma coisa mais nesse sentido, mas dependendo da situação, como é utilizado, ele acaba sendo um pouco incorreto, porque ele perde, né, a parte de controle, né? A ideia é controlar a jornada, aplicar quando tem que ser falta, aplicar quando tem que ser realmente descontado e quando não. Então ele tira essa liberdade de poder decidir isso, tá? Então o neutro aqui eu posso deixar selecionado, que aí quando eu salvar, qualquer horário que eu estiver aqui configurando em qualquer aba, o neutro ele não é exibido mais. Tá? Lá, ele não fica mais aparente aqui para a gente, tá? Para poder utilizar essas funções. Em qualquer campo que tiver o neutro, ele não vai aparecer, tá? Gravar nomes de funcionários com todas as letras maiúsculas. Então, quando você for adicionar funcionários, né, colaboradores, ele vai cadastrar todos com o nome, com a gravação, todas as letras maiúsculas, tá? Só para deixar o layout
padrão. Campo de exportação obrigatório do cadastro de funcionário. Então ele vai falar da parte de exportação lá no cadastro de funcionário, lá, né, nesse campinho. Ele serve para você filtrar, né, porque a exportação é para folha de pagamento, né. Quando você tem um layout definido, você pode selecionar o funcionário naquela exportação, que toda vez que você filtrar aquele layout, ele vai buscar todos os funcionários que estão associados àquela regra, né. Então ele deixa esse campo obrigatório para que você possa definir essa opção, mas também não é muito utilizado. Exibir abertura nos cadastros de horários, né? Então a abertura, ele tem o mesmo intuito do fechamento, né? A tratativa do alinhar os pontos no mesmo dia. Só que a abertura ele vai tratar marcações antes da meia-noite. Fechamento ele trata marcações depois da meia-noite, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, o horário que começa exatamente à meia-noite ponto, se o funcionário for bater o ponto 11h30, 11h40, 11h50, ele vai jogar essa marcação pro dia anterior. Então vamos supor que eu vou estar trabalhando hoje meia-noite, dia 30. Se eu bater às 11h50, ele vai jogar essa marcação pro dia anterior, tá? Então, na verdade vai deixar esse dia, né? E os outros pontos vão pro dia seguinte. Então, o que acontece nesse período? Eu tenho que ajustar essa abertura para o sistema entender que até 11h50, 11h30, 11 horas, ele ainda faz parte do dia 30. Não seria aí o dia 29. Então, eu teria que ajustar essa abertura por conta desse horário que é antes da meia-noite, tá? Por que eu não posso utilizar o fechamento? Porque ele vai ser depois da meia-noite. A tratativa dele é sempre depois da meia-noite ali, tá? Então eu trato a abertura. Para exibir esse recurso, né, utilizamos essa opção para ele exibir nos horários, né? Se eu não marco essa opção aqui, ele não será utilizado, tá? Lembrando que ele só vai deixar habilitado enquanto o usuário estiver logado. Quando ele deslogar, ele desativa essa funçãozinha aqui para voltar com ela desabilitada, né? Só quando ele estiver logado. Permitir gerenciar funcionários sem PIS, né? Então a importação de funcionários para o relógio, enfim, a importação para o sistema. Hoje, de acordo com a nova portaria homologada, né, a plataforma, os relógios também já estão homologados, tudo certinho, né? Não exige mais o identificador do PIS como recurso obrigatório, né? Então vai ter funcionários que às vezes nas novas carteiras de admissão, né, não tem mais o código PIS, o PIS já não está sendo mais utilizado, somente o CPF hoje, de acordo com a nova portaria, né? Então aqui tem a opção de você marcar para não poder utilizar esse PIS, mas sempre tomar cuidado, tá? Porque se for uma conta que tiver um relógio que não está homologado na portaria atual, ele precisa desse identificador, tá? E aí precisa estar colocando então um PIS para que ele faça essa comunicação com o equipamento, né? Se eu não tiver o PIS, ele não consegue achar o funcionário, né? Porque ele vai tentar encontrar o PIS que não tem, né? Então sempre tomar cuidado aí em qual aparelho, qual relógio está sendo instalado, qual versão, qual homologação, para ocorrer tudo certo aí no cadastro, tá? Mas aqui ele também já vem selecionado. Permite mais de um cadastro de funcionário do mesmo, né? Mais de um cadastro para o mesmo colaborador, para o mesmo funcionário. Isso possibilita você ter funcionários trabalhando em duas empresas, né? Então, a parte da manhã ele trabalha numa unidade e a parte da tarde trabalha em outra, né? E aí ele pode cadastrar no mesmo sistema o mesmo funcionário, só que em empresas diferentes, em horários diferentes, né? Então, você consegue criar aqui essa opção marcando ela para que você possa cadastrar o mesmo funcionário com os mesmos cadastros, só que em locais diferentes, empresas diferentes, tá? Exibir a opção de desconto de intervalos no cadastro de horário. Então aqui ele pode habilitar o recurso lá no cadastro de horário aqui, para que você possa efetuar os descontos de intervalos, né? Então vamos supor que ele tem um intervalo aí de 15 minutos, só que eu não quero que o funcionário bata esse ponto, mas eu preciso identificar esse intervalo que ele teria que tirar aqui de 15 minutos, né? Então coloco aqui as marcações, clica aqui em descontar intervalo, seleciono o primeiro intervalo que eu quero marcar para não descontar, né? Ou se eu quiser descontar, né, direto. Se precisar que o funcionário bata a ponta, eu clico aqui, ó, primeiro horário, durante o intervalo, 15 minutos. E salvo. E aí o sistema ele vai ajustar para aplicar esse desconto sem que eu identifique aqui o período de intervalo, né? Então ele não precisa registrar esse ponto, né? Então eu posso ajustar os intervalos aqui só selecionando essa opçãozinha aqui, tá? Não contabilizar carga horária em férias. Então, quando lançarmos um cadastro de férias aqui dentro do painel do sistema, ele não vai exibir no relatório a carga horária, né? Então você vê aqui em cadastros, ó, férias. Vou lançar aqui o período de férias para o funcionário
aplicando aqui, né? Vou colocar aqui, ó, a partir de começo do mês, até o dia 15, férias, selecionar aqui o colaborador, lanço essas férias aqui então, cadastrando ela, e aí quando eu for gerar um relatório para visualizar esse período, né, de férias do funcionário, na coluna carga horária, né, ó, diária, obrigatória, ele não vai constar nenhum tipo de carga horária, né, vai ficar zerada. E aí a visualização do final do mês fica com uma carga horária reduzida, né, total. Aí ele vai ter a carga horária do mês todo, né. Então só questão de visualização no relatório, né, para ficar mais fácil a visualização. E por último, né, na parte de cadastros, você pode marcar aqui, né, a quantidade de dias que não permite o cadastro nesse horário detalhado com mais de 6 dias, mais de 0 dias, 10 dias sem folga. Então você coloca um prefixo, né, para bloquear o usuário que até 6 dias com horário atribuído detalhado, ele precisa ter um dia de folga. Senão o sistema não vai deixar você fazer essa alteração. Né? Então você cria essa trava de bloqueio para evitar de que coloque um horário extenso em vários dias consecutivos sem ter nenhum dia de folga, né? Então qualquer tratativa de horário detalhado, né, do sistema, ele não vai deixar você aplicar esse tipo de regra, tá? Se eu coloco o 0, ele deixa dias ilimitados, né? Então eu posso colocar um mês direto trabalhando que o sistema vai deixar, tá? Então essa aqui é a parte de preferências na aba cadastros, né? E na próxima aba, seguimos aí a terceira, que é a parte de gerenciamento de ponto. Tá? Então ele fala aqui sobre algumas regrinhas que vão envolver a parte de pontos, de marcações. Né? A primeira delas é sobre associar a empresa a ponto incluído, justificativo e férias. Por que isso? Porque às vezes o funcionário ele está cadastrado, o perfil dele é admitido em uma das unidades, mas ele presta serviço em outra unidade, no mesmo sistema. Então o que eu posso fazer? A parte da tarde, vamos supor que ele vai para outra unidade. E nessa parte da tarde ele trouxe um atestado, uma justificativa, ou às vezes esqueceu de bater o ponto naquele outro horário. Então eu posso marcar essa opção aqui para avisar, né, para que crie um filtro no sistema de que aquele abono ele foi lançado naquela empresa, porque ele estava a serviço daquela unidade, né? E aí eu tenho essa possibilidade de poder criar esse filtro no cadastro de justificativa, de ponto incluído e de férias para lançar nessas empresas específicas, porque ele presta serviço para essas outras unidades dentro do mesmo sistema, tá? Então aqui é um filtro só para visualizar melhor se essa justificativa em qual empresa foi lançada, né? Para ter essas visualizações. Exibir a opção de ponto incluído ausente, né? Então lá no gerenciamento de ponto, né, temos a opção de incluir pontos ausentes ou de pontos por dia, né? Você pode marcar aquela opção que ele vai lançar os pontos conforme que está no horário previsto ali para ele trabalhar, de forma automática, né? Então vamos supor que no meu horário está lá 7, meio-dia, 1 da tarde e 18 horas. Se eu colocar esse ponto ausente lá no gerenciamento, ele vai lançar as marcações exatamente 7, meio-dia, 1 e 18 horas, tá? Então, pontos ausentes ele vai incluir de acordo com a jornada trabalhada. Associar atividade já incluído manualmente. Essa atividade que ele quer dizer aqui é a parte de tempo de espera. Tá? Então, você pode marcar essa opção aqui que você consegue criar, né, um ponto em tempo de espera ali, incluindo manualmente. Tá? Que não utilizamos mais também. Essa atividade ela não é utilizada, não é mais obrigatória. Então, é um recurso que está por enquanto, provisoriamente desativada. Tá? Não desconsiderar pontos duplicados. Então, quando o sistema identificar as marcações duplicadas, dentro de um período que você pode definir em minutos aqui embaixo, se eu marco essa opção, eu não quero utilizar esse recurso. Se deixar desmarcada, ele habilita aqui embaixo para que você possa colocar a quantidade de minutos que o sistema vai ter de referência, de tolerância, para saber se esse ponto é duplicado ou não. Beleza. Quarta aba é sobre o aplicativo, o mobile, né, são as funções de forma coletiva que eu posso habilitar para quem utiliza o celular como forma de registro, né, onde eu tenho aqui a possibilidade de configurar o fuso horário, né, então cada região tem um fuso horário diferente, né, se não tiver nenhuma configuração no fuso horário aqui, ele vai buscar o padrão de Brasília, tá, e logicamente se tiver internet ele busca o fuso horário automático, mas esse aqui é mais para quem tem registro sem internet. Então, se tem essa possibilidade, quando acontecer, ele já vai ter um parâmetro aqui com o fuso horário já definido lá nos celulares, nos dispositivos. Então, você pode definir aqui o seu fuso horário, tá? De acordo com a região que está sendo registrado o ponto no GPS,
para que quando tiver sem internet, ele já tenha esse parâmetro já configurado e não perca o horário ali, né, a difusão automaticamente. Como falei, se ele não tiver nada, ele vai buscar automaticamente lá do horário de Brasília, o fuso horário de Brasília, tá? Aqui embaixo temos algumas outras opções, né, que é o bloqueio de registro de ponto com os GPS desativados, né? Então, se o GPS do celular estiver desativado na hora do registro, ele não permite bater o ponto, até o momento que ele ative. Isso tanto pelos celulares, tablets, notebooks, computadores, qualquer forma de registro pelo sistema, ele vai pedir esse acesso ao GPS. Tá? Aqui você vai bloquear registros de ponto efetuados pelo aplicativo coletivo, tá? Sem foto. Então ele vai permitir sempre, ao colocar o ponto ali, tirar aquela selfie na hora da marcação. Para evitar de que funcionários compartilhem códigos e senhas com outros colegas, né? Para que bate ponto por ele, né? Pensando que fosse ele ali, ele sempre vai pedir uma foto na hora do registro. Lembrando que isso aqui é somente a foto, tá? Reconhecimento facial já é uma outra alternativa, já é outro tema e outra questão. Tá? Aqui é foto no sistema, que é só uma selfie que fica as evidências nos relatórios de geolocalizações. Tá? Terceira opção mobile seria enviar comprovantes por e-mail apenas o Infinity, ou seja, o aplicativo que é instalado de forma coletiva para que todos possam bater o ponto ali no mesmo aparelho, no mesmo tablet e celulares. Tá? Então aqui eu posso habilitar esse recurso para todos os funcionários e lá no cadastro de funcionário tem que estar incluindo o e-mail de cada um deles, tá? Lá em contatos, né, informações para contato, você tem a opçãozinha e-mail, aí você coloca o e-mail do funcionário lá no perfil deles, tá? Aqui eu só ativo o recurso coletivo, tá bom? E por último delas, né, não menos importante, temos aí habilitar geolocalização com cerca para todos do sistema ou apenas que possui a cerca ativada. Então você pode definir aqui como você quer habilitar essa cerca para todos. Configura a cerca aqui embaixo, né, quando a gente já comentou no tema também do nosso aplicativo, né, como fazer essas regras. E aqui embaixo dessa habilitar cerca também ele habilita para a gente utilizar as regras ponto fora da geolocalização. Né? Então você tem 3 tipos de regra. Não permitir, permitir, né, a regra ser aplicada, ou permitir só que lançar uma solicitação de bater ponto fora dessa área. Então você pode definir regras de situações que podem acontecer de registro de ponto fora da área. Tá? Não só a parte de aplicativo, né? Isso aqui comentamos, né, no nosso lapidano, falando sobre os nossos aplicativos, o EasyPoint One, o EasyPoint Infinity. Se você ainda não conhece, recomendo você entrar na nossa playlist, dar uma olhadinha nesses vídeos, tá? Nesses conteúdos, falando sobre toda a parte de registro, de reconhecimento facial, de offline, de PIN, enfim, comentando sobre toda a parte do aplicativo aqui, né? Inclusive, especialmente também falamos aqui sobre preferências também, tá? Notificações, essa aba aqui a gente não utiliza tanto esses recursos hoje, tá? Mas você pode habilitar esse recurso aqui de enviar no seu e-mail, tá? Do usuário, o log do usuários, né? O que seria esse log? Qualquer alteração que foi feita no sistema, ele grava qual usuário foi feito, qual horário, qual data, o que foi feito, com detalhes, né? E você pode utilizar esse recurso aqui para enviar nos usuários, né, que tiver marcado aqui, este e-mail com log de alteração, tá? E por fim, temos aí a aba de relatórios. Aqui você pode definir a data inicial do mês e a duração do fechamento. Tá? Então, quando você tem uma contabilização, por exemplo, dia 25, eu tenho aí o fechamento do mês, dia 26 a abertura. Né? Então, posso programar que o sistema sempre tenha abertura e fechamento nesse período, para que ele entenda que o fechamento é um pouco, a contabilização das horas não seria do mês completo, dia 1º e 31. Vai ser do dia 26 e 25. Ou do dia 16 e dia 15, enfim. Então você pode programar aqui um fechamento diferente do convencional, que é do dia 1º e 31. Tá? Você programa aqui a data inicial e final, ele ajusta para você os relatórios, como você for gerenciar, né? Deixa já programado para isso. Relatório com efeito de zebra nas linhas, então essa aqui é só visualização no relatório. Se eu desativo isso daqui, ele não tem aquela uma linha com uma cor, outra linha sem outra cor, né? Para ficar mais fácil a sua visualização. Exibir configuração no espelho de pontos na tela do relatório. Então, quando você tem lá o relatório do espelho, se você abrir a aba opções, modo avançado, tem um recurso lá que você pode clicar nele, né? Ele é um link clicável. Quando você clica, você abre a parte de configurações do espelho. Então, esse aqui é um atalhozinho lá para facilitar. Exibir termo de compromisso na entrada ou entrar no sistema. Então, toda vez que for entrar no sistema, ele vai pedir os termos de compromisso. Ocultar empregador na frente do funcionário nos filtros, né? Então, lá no filtro de qualquer campo aqui vai aparecer o nome do funcionário e o empregador. Aqui você oculta essa informação, tá? Lá no relatório do espelho de ponto, tá?
Enfim, então preferências, pessoal, onde você consegue ativar recursos para facilitar a sua usabilidade. Eu posso melhorar a minha aparência do sistema, ativar funções para filtrar. Eu posso configurar regras no meu banco de forma coletiva. Então preferências oferece para você aqui uma paleta de informações, uma gama de informações para que você possa realizar essas mudanças aí no seu sistema. Tá? E aí, como eu comentei, isso é aplicado por usuário. Então você pode fazer uma alteração para todos, marcando essa opção, ou só para você, só para sua visualização. E aí, se tiver outra pessoa que tem outro login, só que a visualização é diferente, ele vai enxergar um resultado do espelho diferente, ele vai ter as informações aplicadas de forma diferente, utilizando através de preferências, tá? Para que cada gestor, para que cada unidade tenha a sua própria configuração, suas próprias regras, né? Seu próprio fechamento, enfim, isso possibilita então qualquer usuário ter, né, no mesmo sistema as mesmas funções, tá? E aí, no caso, a parte de cadastro, você tem aqui embaixo de preferências a questão da configuração de usuários. Esses usuários estão possibilitando você clicar aqui para adicionar, para que você possa criar então esses acessos e limitar o que cada usuário pode mexer dentro do painel, tá? Então, para cadastrá-lo aqui é bem simples, tá? A gente vai falar sobre um pouco de nome, então vai cadastrar o nome da pessoa que está representando esse acesso, o login que ela vai utilizar para acessar o sistema EasyPoint, o e-mail dessa pessoa, o CPF dela e a senha que você vai definir o padrão aqui, que tem que seguir as diretrizes, as regras de segurança, tá? Que é no mínimo 8 caracteres, entre letras e números, e pelo menos uma letra maiúscula, tá? Ou no máximo vai até 15 caracteres, tá? Uma senha muito extensa ele não permite, tá? Tem que ter no máximo até 15 caracteres. Multiplicador Factor Authentication, ele fala sobre o MFA, que é uma regrinha de uma segurança do Google, né? Então, quando você marca aqui, quando você ativa aí o Google Authentication, né? Ele envia um código para o e-mail cadastrado aqui. Esse código ele aparece lá para você atribuir na hora que você for acessar no seu sistema. Então você coloca a senha, ele envia o código no seu e-mail, você verifica esse código e coloca de novo, como se fosse um acesso de 2 etapas, né? Para aumentar mais a segurança aí do seu sistema. Tem a aba de permissões, que aqui você pode então agora restringir o que essa pessoa pode mexer, até que ponto ela pode definir as suas regras, sua visualização. Então todo esse painel lado esquerdo aqui é onde você vai restringir. Então a parte de configurações aqui tem a questão do gerenciar preferências no sistema. Então, quando eu crio um usuário com essa opção desativada, aquele recurso de ativar essa função para aplicar para todos os usuários daqui do sistema não é utilizado mais em preferências. Ele pode sim editar em preferências, pode ajustar a sua visualização, mas é só para o seu usuário. Ele não afeta todo o sistema, tá? Ele não tem esse poder de fazer isso, tá? Então, configurações tem aqui para desativar o recurso de gerenciar, né? E aí, entre outras informações, a parte de comunicação, criar servidores, gerenciar comunicação, gerenciamento, né? A parte de bloqueio de cálculos, a parte de gerenciamento de sessões, de visualizar dashboard, né? De visualizar mapas, geolocalizações, de permitir e aprovar solicitações, né? A parte de cadastro, você pode visualizar somente, você pode digitar também, ou até mesmo excluir, né? Então pode estar habilitando esses recursos aqui de cada bin na aba cadastros, né? Configurações, o que ele pode fazer lá em preferências, né? Essas opçõezinhas aqui. Relatórios, quais relatórios ele pode visualizar? Utilitários, o que ele pode enxergar em utilitários? A parte de importação de arquivos, exportação de arquivos fiscais, ver os totais da empresa, visualizar a importação e, obviamente, o faturamento, que é onde vai gerar os boletos aí da plataforma. Tá? Posso filtrar aqui também o usuário por empresa. Ah, não, esse usuário só pode visualizar aqui a Interplaque, só pode gerenciar a RW, né? Então, se ele filtra por empresa, não precisa fazer o filtro de funcionários, até porque ele vai dar sempre prioridade para a empresa. Se eu quiser agora filtrar só os funcionários, eu tiro aqui a empresa e seleciono os funcionários que eu quero ser aplicado, tá? Então, tem que ser sempre dessa forma aqui. Parâmetros também, qual parâmetro ele pode visualizar, gerenciar e mexer, qual horário ele pode visualizar, alterar e mexer. Escalas, mesma coisa. Então, às vezes, tem muitas regras aqui que precisam ser selecionadas para não exibir todas elas, né? Só que faz parte aí porque ele vai gerenciar. E aí, no final, você cadastra esse usuário aqui, criando esses acessos, né? Ele possibilita, então, você cadastrar em diversos acessos aí dentro do seu painel e, obviamente, que isso é liberado lá na parte de criação da conta, tá? Então, temos essa parte de visualização,
né, da criação dos usuários, possibilitando então você poder gerenciar e definir as suas preferências, né, o que cada usuário vai poder fazer de recurso, o que ele pode até certo ponto mexer em preferências, né, entre outros recursos aí que foi mostrado aqui no nosso lapidando de hoje. Perfeito, então, pessoal. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.